Newton Bonder, Fronteiras da Inteligência, a Sabedoria da Espiritualidade. Capítulo Senso de Limite, porque sim. O senso de passagem produz um outro senso, a reverência ao limite. Conhecer limites é uma forma importante pela qual a inteligência se expressa. É comum acreditarmos que este senso se desenvolve a partir de regras de lógica que nos permitem calcular riscos. No entanto, o limite só é dado por um limite real, tal como é a nossa passagem. Na questão do dinheiro, diz a máxima: qual a quantia de dinheiro que é suficiente? Só um pouquinho mais. Se não começamos a pensar do fim para o começo em certos processos de discernimento, jamais encontramos parâmetros inteligentes para agir. Uma prática antiga realizada pelos escribas e calígrafos é, a partir de um certo ponto de uma linha, passar a escrever do fim para o começo. Só com essa técnica conseguem perceber o limite real e produzir uma estética que de outra forma não conseguiriam. Os olhos que enxergam o limite automaticamente processam formas mais inteligentes de conduta. O mesmo acontece com nossas questões existenciais. A partir do momento em que nos tornamos conscientes da transitoriedade da vida, mesmo que não saibamos com precisão sua extensão, buscamos atitudes que levam em conta a realidade de forma mais precisa e abrangente, produzindo tanto eficiência como bem-estar. A noção de limite pode ser percebida como um fator de sensibilidade. Quando analisamos uma simples questão matemática, quem é mais rico, um indivíduo que tenha 100 unidades de dinheiro ou um que tenha 200? A lógica, sem o uso do limite, nos apontaria como resposta óbvia o indivíduo com 200. Porém, se o indivíduo que tem 100 almeja chegar a 200 e o de 200 chegar a 400, o primeiro se torna mais rico, próximo de sua meta, pois lhe faltam apenas 100, enquanto o outro precisa de mais 200. O limite determina uma realidade distinta da que percebemos quando não o consideramos. A compreensão de que o limite modifica a realidade permite leituras bem mais precisas dessa mesma realidade. Portanto, tão importante quanto conhecer dados objetivos referentes à realidade é também a capacidade de reconhecer fronteiras e enquadramentos. Uma impressionante história da tradição judaica revela isso no âmbito existencial. Em certa cidadezinha, o rabino local sonhou que em um dado dia e hora, os mortos da cidade seriam ressuscitados por um período de apenas meia hora. As famílias ficaram em polvorosa. Apesar de nutrirem descrença quanto ao presságio do rabino, suas saudades eram tantas que se aglomeraram à porta do pequeno cemitério à espera do momento revelado. Sua ansiedade era tremenda. Poder rever seus entes queridos mobilizou a cidade inteira. E o que fazer em apenas meia hora? Alguns se prepararam para beijá-los e abraçá-los o período todo. Outros prepararam refeições para juntar a família e passar esses momentos juntos. Alguns tinham questões pendentes, sejam de brigas, desculpas por pedir ou informações que haviam sido levadas à cova pelos falecidos. No momento exato previsto pelo rabino, aconteceu algo surpreendente. As covas começaram a se abrir e de dentro delas espíritos puseram-se de pé. Mas, para surpresa de todos, em vez de se atirarem aos braços dos entes queridos, começaram a correr desesperadamente. A multidão de familiares e amigos que esperava por carinhos e comoção não podia crer em seus olhos. Seus próprios parentes nem mesmo se davam o trabalho de percebê-los, simplesmente se punham a correr em dada direção. Começaram então a segui-los até encontrar o local para o qual se dirigiam. Esse lugar era nada menos do que a casa de estudos, a sinagoga, onde os livros da comunidade eram guardados. Os espíritos retiravam livros das prateleiras com grande agitação e pareciam devorá-los. Passado o período de meia hora, correram de volta ao cemitério e se posicionaram um a um em suas tumbas e voltaram ao seu sono eterno. Por que teriam tido esse comportamento? Talvez porque o mais importante nesta vida não é mais um ou um último abraço em entes queridos. Fazemos isto como um ato de apego. Seu desejo era por buscar aperfeiçoamento. Sua meia hora lhes permitia buscar aquilo que de mais precioso existe neste mundo, valores internos. O mundo externo é um mundo da passagem, e eles não queriam perder seu tempo tentando dominá-lo, controlá-lo. Obviamente que esse estudo não era apenas informativo ou com finalidades práticas. Era um estudo que complementava hiatos deixados pelo limite em sua formação interna. Meia hora de catarse e de se buscar o crescimento que antes se temia ou se alienara
é a opção de quem conhece o limite em sua totalidade. Os mortos, agora mais vivos do que os próprios vivos, conheciam o sumo da vida como uma medida da experiência interna e não externa. Quando as crianças entram na fase dos porquês, estão testando os limites da realidade. Seu encadeamento quase sem fim de porquês leva os pais de explicação em explicação até que, sempre, sem exceção, terminam em um porquê sim. Esse porquê sim é uma valiosa lição sobre limites. São esses porquê sim que nos permitem, como o escriba, traçar do fim para o começo. Dessa forma, graças a esses porquê sim, nunca há interrupção, nem mesmo falta de estética no que acontece na realidade. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. E aí, gostou do conteúdo? Eu espero que tenha sido proveitoso para você. E se te ajudou de alguma maneira ou você simplesmente achou interessante, por favor não deixe de dar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sino das notificações. Isso me ajuda muito a continuar trazendo material aqui para a plataforma. Na descrição desse vídeo tem também os contatos para você que quiser solicitar meus serviços ou fazer uma doação para ajudar a melhorar a estrutura do canal. E por fim, qualquer dúvida, sugestão ou comentário será muito bem-vindo. Grande abraço e nos vemos no próximo capítulo.